Oi, gente, Pai do Senhor, meu nome é Ávila. Eu sou mais uma participante desse canal, desse projeto que tem abençoado diversas vidas, principalmente a de nós jovens. Eu sou a oitava participante desse canal, tem outros vídeos antes de mim e eu queria pedir para você que ainda não viu, que está chegando agora, que assista os outros vídeos, pois ele tem falado grandemente com a gente. Tem sido um momento de refúgio para a gente nesse tempo de quarentena. E é um projeto edificante. Eu agradeço aos meus líderes por isso. E agora eu quero também deixar uma mensagem para vocês e espero que o Senhor fale com vocês através dessa palavra, assim como Ele falou comigo quando Ele me deu essa palavra. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração pedindo para Deus sabedoria de como nós vamos transmitir essa palavra. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, nesse momento pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo grande privilégio de te servir. Obrigada, Senhor, por estar presente nesse momento. Agora abre os nossos corações, nos dá entendimento, Deus, para transmitir a tua palavra. Senhor, que esse projeto cresça cada vez mais, que alcance vidas que a gente nem imagina que possam ser alcançadas. Que o Senhor fale poderosamente aos corações dos teus filhos. Nós te pedimos e cremos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 e o versículo 27, que diz assim: Assim, Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Essa minha versão é a Bíblia Viva, por isso é diferente das demais. E aí ela traz essa tradução mais simples da gente entender. E essa palavra, a gente começa vendo aqui em Gênesis a criação de tudo. Quando o Senhor ele faz o mundo, a gente vê que Ele coloca amor nisso, que Ele coloca tudo em perfeita harmonia. Ele faz os céus, Ele faz a terra, Ele faz com que tudo seja exatamente como deve ser, como se fosse tudo calculado, tudo certinho para ficar na harmonia que a gente vive hoje. Porém, o que me chamou muita atenção é a forma que Deus criou o ser humano, porque o mundo, ele criou pela palavra. Todas as coisas, os animais, a vegetação, tudo foi feito pela palavra. Só que quando a gente vê o homem, ele faz diferente. No capítulo 2, ele explica melhor essa criação. Ele faz com as suas próprias mãos. Então o Senhor, ele faz a gente como imagem e semelhança dele. Ele nos faz desde o início para sermos imitadores dele. A gente foi criado para isso, e isso é incrível. O Senhor ele já nos fez seres relacionáveis. Ele queria que a gente tivesse um relacionamento com Ele profundo. Por isso Ele faz a gente detalhadamente com as suas mãos e coloca a essência dele na gente. E isso para mim é muito admirável. E aí ele quando chega mais à frente, ainda no capítulo 1 e o versículo 29, Deus ele nos dá o domínio da terra. Ele fala que a vegetação, desde a vegetação até os animais, nós seríamos os governadores da terra. Somos ainda. Ele nos dá esse domínio. E aí vai passando mais um pouco à frente essa história, e Deus ele restringe alguma coisa nessa criação toda. Ele faz uma árvore, no versículo 16, ele cria a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E aí a única restrição que o Senhor nos pede, ele diz, somente dessa árvore, versículo 16 do capítulo 2, ele diz assim: E deu-lhes a seguinte ordem: Você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. E quando eu li essa passagem, eu me perguntei: Senhor, o Senhor só fez essa árvore? Claro que eu entendo perfeitamente que foi para que nós venhamos a te obedecer, para mostrar a nossa obediência e também para nos dar
a liberdade de escolha. Isso eu entendo, Senhor, mas eu queria entender um pouco mais sobre isso. E o Espírito Santo, ele me fez entender de uma forma profunda isso e me disse 4 coisas. Ele disse, não é somente a obediência que eu queria de vocês. Eu queria que vocês tivessem me dado fidelidade ao Criador. E a fidelidade, ela fala sobre o compromisso que a gente assume com aquilo. Ele pediu lealdade, e a lealdade, ela é o respeito aos princípios que foram nos estabelecidos. Reconhecimento e gratidão ao nosso Criador. Então, o Senhor, ele não somente, ele me fez entender, eu não somente queria a obediência de vocês. Eu queria que vocês tivessem ainda mais essas quatro atitudes. Eu queria ver a fidelidade do ser humano comigo. Eu queria ver se ele seria leal. Eu queria ver ele reconhecer que eu fiz ele exatamente para mim. Eu fiz ele para me relacionar com ele todos os dias, para conversar com ele todos os dias. Não foi outra coisa que eu queria o ser humano. E eu dei essa oportunidade para ele, porque realmente aí entra a oportunidade da escolha. Mas o Senhor, ele queria ver essas atitudes na gente, no ser humano. E aí a gente vê que com isso acontece a queda do homem, pois ele desobedece e ele não traz essas atitudes com ele. E acaba acontecendo que a gente se distancia desse projeto, desse plano tão maravilhoso que o Senhor fez a gente para relacionamento, para intimidade com Ele. E quando isso ocorre, a gente é expulso do Jardim do Éden, o homem ele é expulso e a gente tem que viver diferente. As tardes não são mais as mesmas. As tardes, quando a gente entra no capítulo 3 e o versículo 8, fala assim: ao cair da tarde daquele dia, ouviram voz e os passos do Senhor, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Então a gente percebe que era costumeiro do Senhor então passear pelo jardim. Era costumeiro do Senhor, no final da tarde, vir conversar com o homem. E aí a gente perde isso. Infelizmente o homem ele comete o primeiro pecado da desobediência e perde o privilégio de ver o Senhor face a face e conversar com Ele todos os dias, de contar para Ele aquilo que o homem estava sentindo de acordo com o dia. Ele passava todo dia e eu acredito que algumas vezes, eu imagino que Adão e Eva, quando passou o dia, Deus, daqui a pouco a gente vai se encontrar com Deus, daqui a pouco a gente vai conversar com Ele, a gente vai falar para Ele: Deus, hoje a gente viu uma planta nova, hoje a gente fez uma criação nova, hoje a gente viu um bezerrinho nascer, coisas simples mesmo que eu imagino que o ser humano tinha a oportunidade de falar. E daí, quando a gente peca, a gente perde esse privilégio de ter Deus muito perto da gente, de finalidade eu contar a Deus, eu não dei conta disso hoje. E quando passa isso, né, esse tempo todo, a gente vê ainda, apesar disso tudo, é o que me deu muita alegria de ler essa passagem, essa palavra, que ainda tinha uma esperança. Que quando a gente chega no versículo 15, depois que tudo acontece, que o ser humano é expulso, mas Deus ele nos garante uma esperança quando ele fala lá no versículo 15, do capítulo 3. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. Se atentando a esse versículo. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dela. Então aqui foi uma promessa. Viria um novamente que iria restabelecer isso com a gente. E aí é quando eu vou lá para Mateus, o capítulo 1, que ele fala da genealogia desse homem incrível que vem resgatar novamente esse nosso relacionamento, que é Jesus. Aí ele fala de toda a incrível genealogia que Deus que teve até chegar a Jesus, de vários homens, de várias pessoas normais como a gente.
E aí o que me chamou a atenção foi o versículo 23 do capítulo 1, que diz assim: ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, Jesus veio novamente, ele deu início a esse projeto que a gente deixou esquecido lá do Éden. E aí Deus ele é tão maravilhoso, o amor dele é tão grande, tão imenso, que ele nos fez para ser eternamente amigos dele. Aí ele coloca Jesus nesse projeto para restabelecer essa intimidade com a gente de novo. Simplesmente ele quer restabelecer isso, aí Jesus entra nesse projeto maravilhoso e volta para a gente estabelecer de novo essa comunhão. E aí o nome dele é justamente isso, é Deus está conosco, ou seja, ele veio novamente restabelecer aquilo que a gente perdeu. Ele veio ficar junto com a gente, o amor dele é para ficar com a gente, é para ficar próximo da gente, é para entender. E ele veio como um homem para realmente ver como a gente se comporta, como a gente pensa. Ele sabe tudo, ele amou tanto o ser humano que ele quis a gente próximo dele o tempo inteiro. E aí com isso, a gente vê que desde o início o plano do Senhor foi estar com a gente. Quando Jesus vem à Terra novamente para restabelecer tudo isso de volta e nos dá o privilégio de sermos filhos e amigos dele de novo. E isso é muito maravilhoso saber que nós podemos nos relacionar com Jesus novamente. E aí eu quero deixar para finalizar também sobre essa questão que nós somos feitos para ele eternamente, para sermos amigo e filho, em João, que é o capítulo 14 e o versículo 3, que diz assim: e quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar aonde eu estiver. Percebe que o amor de Jesus, ele é isso, o amor de Deus. Ele nos fez, perdemos isso. Ele voltou para que nós tivéssemos novamente esse relacionamento com ele, de intimidade, de conversa todos os dias. E ele veio novamente com isso. E quando ele foi, e quando ele morreu e ressuscitou, ele ainda deixou o Consolador. Ou seja, a intimidade que Deus quer com a gente é todo o tempo, é todo o tempo, é todo o tempo. E aí no final ele ainda nos dá essa promessa, que nós viveremos com ele para sempre. Ou seja, Deus nos fez de uma forma tão amável, tão doce, que nós fomos feitos para viver eternamente nesse relacionamento com ele, nessa intimidade com ele. E a mensagem que eu quero que você guarde com isso é: fomos feitos para conversar com ele todos os fins de tarde. E com essa mensagem eu me lembrei muito de um louvor que eu gosto dele e que ela retrata exatamente isso. E eu vou louvar agora e eu peço que vocês que conheçam louvem comigo e fechem os olhos e meditem nesse louvor que fala sobre conhecer, ver e estar sempre com o nosso Jesus, com esse amor tão grande que ele tem. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim.
quero, Senhor, te ver. Só 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 quero, Senhor, te ver. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero, Senhor, te ver. 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 Vamos encerrar agora esse vídeo com uma oração, pedindo para Deus nos ajudar a ter essa intimidade com Ele e que possamos chegar até o fim e viver eternamente esse relacionamento com Ele. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por nos fazer entender que o Senhor nos fez para sermos seu para sempre, Deus. Deus, te agradecemos pelo teu amor. Nos perdoe por nossas faltas e por muitas vezes não termos as atitudes que o Senhor nos quis. Por isso nos ajuda, Senhor, a ser fiel, a ser leal, a ser reconhecedor e grato de tudo aquilo que o Senhor nos instituiu. Deus, que nós possamos conversar todos os fins de tarde. Que a partir de hoje nós venhamos contar para você os nossos medos, as nossas inseguranças. E quando chegar, Deus, no final do dia, a gente conte: Pai, hoje eu não dei conta disso. Senhor, hoje eu consegui fazer isso. Mas que nós venhamos a criar e estabelecer um relacionamento íntimo nesse tempo. Senhor, eu creio que esse tempo é de nós vivermos uma intimidade profunda com o Senhor, para que quando a gente voltar aos templos físicos, a gente possa ver o resultado disso, ver o resultado de ter intimidade com o Senhor, de conversar todos os dias, de ler a tua gloriosa e doce palavra. Então nós te agradecemos por tudo. Continue na casa de cada um, no lar de cada um, nos dando força a cada dia que passa. Que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.